Fala, meus queridos, estamos de volta para falar sobre aderência, ancoragem e emendas. São 3 tópicos, mas vocês vão ver que estão correlacionados, né? A ancoragem vai depender da aderência, a emenda vai depender também do comprimento ali de emenda para ancoragem. Vocês vão ver que são assuntos correlatos e que são bastante cobrados em prova, tá? Sugiro que você fique de olho nesses tópicos, não só nas formulações, aliás, quase nunca se vai ver aí uma formulação para o cálculo do comprimento de aderência, embora seja possível de ser cobrado em prova. Mas preste bem atenção aqui nos detalhes e eu vou indicar para vocês os principais para esse tópico, beleza? Começando com a aderência. Na verdade, a aderência é aquilo que move o nosso concreto armado, né? É porque existe aderência entre a barra de aço e a estrutura de concreto que existe o nosso concreto armado. E por isso que o concreto funciona muito bem quando associado ao aço. Essa aderência se dá basicamente por 3 formas. Por adesão, que seria uma adesão química, né, entre o concreto e o aço. Perceba que aqui eu só tenho pura e simplesmente a adesão do concreto. Por atrito, e aí a gente vê que o contato da barra de aço com o concreto gera, obviamente, uma superfície sobre a qual desenvolve um atrito, e é uma parte física, né? Um componente físico dessa aderência. Outro componente mecânico está aqui. São as saliências, né, da nossa barra, que também, mecanicamente ou fisicamente, contribuem. Então a gente tem aqui adesão, ou aderência ali por adesão, por atrito, e mecânica, pelas reentrâncias aqui, as saliências, nervuras das nossas barras. Lembrando que na barra lisa a gente não vai ter essa aderência mecânica, nós vamos ter basicamente adesão e atrito, mas são 3 os componentes: adesão, atrito e aderência mecânica, que compõem este conjunto do concreto armado, e é por isso que eles trabalham muito bem, concreto e aço, quando juntos, quando solidários, trabalhando na resistência aos esforços solicitantes. E aí, existe uma expressão onde a gente consegue calcular a resistência de aderência de cálculo para as nossas barras no nosso concreto. E essa resistência, ela vai depender de 3 fatores: N1, N2 e N3, e da resistência do concreto à tração, que pode ser a resistência direta, a resistência característica inferior, ou a resistência à tração do concreto média, a depender da verificação que nós formos fazer. Isso a gente já viu em outras aulas qual é cada uma dessas resistências. Fato é que esse eta1, esse coeficiente aí, ele vai depender do quê? Da categoria do aço. Se é um aço CA25, se é um aço CA50 ou se é um aço CA60. Essa tabelinha já é da NBR 6118 de 2023. Antigamente, a última norma, de 2014, ela falava não de categoria de aço, mas se o aço ele era uma barra lisa, uma barra nervurada, tinha esses outros componentes, ou uma barra entalhada. Como hoje a gente não tem mais a barra entalhada, né, ficou aí separado esse coeficiente eta1 em categorias de aço. Veja que o CA50, 2,25 é o coeficiente, então a resistência de aderência é maior, né, dadas as demais configurações. Se eu tenho uma situação de boa aderência, eu tenho mais resistência de aderência. Se eu tenho uma situação de má aderência, então eu tenho menos aderência, então eu tenho menor resistência de aderência entre barra de aço e concreto. E o terceiro componente tem a ver com o diâmetro. Se eu tenho diâmetro menor que 32 milímetros, eu não minoro. Quer dizer, aqui eu utilizo o coeficiente igual a 1. Se eu tenho uma barra maior do que 32 milímetros, eu utilizo essa expressão. Onde eu quero que você foque aqui? Estou te trazendo os 3 coeficientes, mas eu quero que você foque na situação de boa e de má aderência, que é isso que as questões
cobram, é isso que as bancas gostam de cobrar. O que é uma situação de boa, o que é uma situação de má aderência? Olha, a qualidade da aderência varia em função da posição da barra. Barras horizontais situadas na parte superior de uma viga ou de uma laje, então vigas e lajes na parte superior, têm qualidade de aderência inferior àquelas colocadas na parte inferior. Devido à segregação do concreto fresco, ocorre um acúmulo de água sob as barras horizontais superiores. Posteriormente, sendo esta água absorvida pelo concreto, vazios serão formados na parte inferior das barras, daquelas barras superiores, diminuindo, consequentemente, a qualidade da aderência. Então, nesse coeficiente de situação aqui, uma boa e uma má aderência vai depender da posição da barra. Barras que estão posicionadas na parte superior de vigas e lajes são barras onde a exudação, a ascensão de água, pode promover um acúmulo de líquido, de água, na região inferior dessas barras. Esse acúmulo de água na exudação, ainda no concreto fresco, depois que o concreto obtém ali resistência, e já foi hidratado todo o seu cimento, aquela água ela desaparece e deixa vazios, deixa lacunas. Isso prejudica a aderência entre aço e concreto. Portanto, nas partes superiores de vigas e lajes, nós estamos falando de um concreto que terá má aderência e, consequentemente, menor resistência de aderência. A norma fala o seguinte: consideram posição de boa aderência os trechos das barras que possuam. Primeiro, barras que possuem inclinação maior do que 45 graus sobre a horizontal. Então, são barras que têm inclinação maior que 45 graus. Então, não são barras... Desculpa, aqui eu estou falando não de ganchos, eu estou falando de barras que estão inclinadas. Digamos que ao invés dela estar na horizontal, é uma barra inclinada, assim, ou uma barra inclusive na vertical. Ou seja, sempre que eu pego, ela tem mais de 45 graus. Essa daqui, inclusive, tem 90 graus com a horizontal. Então, são sempre barras de boa aderência. Onde acontece isso? Basicamente, em pilares. As vigas em pilares, as nossas barras estão na vertical, fazendo 90 graus com a horizontal, portanto, sempre em situação de boa aderência. Agora, quando eu tenho barras na horizontal com uma inclinação menor que 45, então ela está horizontal ou com inclinação menor que 45, então ela está assim, ou com uma leve rotação, existem dois casos. Vigas com menores que 60 centímetros e vigas maiores que 60 centímetros. Essa é a maior cobrança das bancas. Quando eu tenho uma viga menor que 60 centímetros, qual é a posição de boa aderência? São os 30 centímetros inferiores. Então, se minha viga tiver 40, 50 centímetros, 30 centímetros, se ela tiver 30 centímetros, a posição de boa aderência é os 30 centímetros inferiores. Então, praticamente, uma viga de 30 centímetros de altura vai estar quase que plenamente, ou na verdade plenamente, em boas condições de aderência. Se ela tem 60, 30 centímetros inferior é boa aderência, e sempre a camada superior é a que corre risco de estar com problemas de aderência, inclusive em função dessa exudação de água que a gente explicou anteriormente. Se a viga tem mais, 60 centímetros ou mais, a posição de boa aderência é toda aquela que estiver distante dos 30 centímetros superiores. Então é o seguinte, se a viga tem até 60 centímetros, menor do que 60 centímetros, na verdade, até 59,9 centímetros, posição de boa aderência, 30 centímetros inferiores. Se ela tem mais de 60, posição de boa aderência, tudo que estiver abaixo dos 30 centímetros superiores. Então é 30 centímetros embaixo, para vigas baixas, que eu considero boa aderência, e 30 centímetros em cima para viga alta, que eu considero de má aderência. Então, cuidado para não confundir isso daí, mas é fácil lembrar que sempre a camada superior é camada de má aderência. E por último, os trechos de barras que estiverem em outras posições, ou quando eu utilizo formas deslizantes, deve ser considerado sempre má situação de aderência. Tem alguns casos que o concreto, por exemplo, de pilares, eu faço uma forma
onde eu concreto, subo a forma. Concreto, subo a forma. Então eu não preciso desformar e montar a forma novamente, eu utilizo formas deslizantes. Neste caso, a norma considera que formas deslizantes, eu vou considerar que a armadura está sempre numa posição de má aderência. Veja aqui o caso de uma laje ou de uma viga, se ela tiver menos de 30 centímetros, só vou ter boa aderência. Afinal de contas, quando as vigas são menores que 60, os primeiros 30 centímetros inferiores são de boa aderência, então vai ser só boa aderência. Quando ela tem entre 30 e 60, aí nós vamos lá, a parte de baixo, os primeiros 30, boa aderência, o restante, má aderência. E quando ela tem mais de 60, aí mais de 60, igual ou mais de 60, os 30 centímetros superiores são de má aderência e embaixo, boa aderência. Perceba que o pilar ele se encaixa no item A, inclinação com mais de 45 graus sobre a horizontal. Por isso, pilares estão sempre trechos de boa aderência. E agora, falar de aderência é essencial quando a gente fala de ancoragem. Até porque a ancoragem ela depende da aderência. Ela pode ser por aderência, obviamente aqui eu estou vendo só a aderência trabalhando entre concreto e aço, ou posso ter uma ancoragem mecânica com algum outro dispositivo, ou posso ter uma associação desses dois dispositivos. Então, toda armadura deve ser ancorada para que seus esforços sejam integralmente transmitidos ao concreto. Veja, em diversos pontos da minha viga eu retiro e insiro barras de aço. Quando eu estou no momento positivo, meio do vão, coloco barras de aço robustas embaixo. Mas elas terminam. Na hora que eu estou nos apoios, me interessa mais ter barra de aço na parte superior, que é onde está tracionada. E aí sempre onde começa ou onde termina uma barra, é uma região de transição, onde os esforços que estavam sendo resistidos ali pela barra devem ser transferidos para o concreto. E nessa transição, eu preciso da ancoragem, seja ela mecânica, seja ela por aderência. Então a ancoragem dessas barras, ela pode ser por dispositivos mecânicos, como a gente está vendo aqui, alguns dispositivos associados às barras, ou simplesmente por aderência, que é o fato que a gente acabou de ver, adesão, atrito e mecânica, aderência desses três tipos. Então posso ter por aderência, e aí pode ser um comprimento reto, simplesmente igual esta ancoragem por aderência de comprimento reto, ou uma combinação de trecho reto com gancho, de trecho reto com barra transversal soldada, de trecho reto com chapa soldada. Posso ter desses vários tipos, tá ok? Veja que, olha só, se eu pego uma barra e traciono só a barra, quando eu tenho só barra, a minha tensão normal na barra é completamente absorvida por ela. À medida que a barra vai entrando no concreto, eu vou deixando de ter cargas suportadas pela barra e transferindo essas cargas para o concreto, até que a barra não tenha mais efeito, não tenha mais papel nenhum ali dentro. Tanto é que ela é, de fato, removida do concreto. E, embora essa transição seja gradual, ou seja, aqui no começo do concreto ele começa a pegar um pouco de carga e lá no final ele pega toda a carga que estaria na barra, no concreto, as tensões tangenciais são admitidas como constante para cálculo. Então aqui, ó, tensões tangenciais de aderência é uniforme. Eu pego um valor e considero que esse valor atua ao longo de toda a barra. É óbvio que na prática isso não acontece, mas na simplificação, quando eu transfiro, quando eu faço a ancoragem de uma barra para o concreto, eu calculo as tensões de aderência e essa tensão tangencial, essa tensão de cisalhamento ali na aderência é tida como normalmente distribuída, como uniformemente distribuída, embora saiba que é uma evolução gradual. E aqui, olha só, eu tenho uma barra que começa e que termina. No trecho em que ela começa resistindo com esforço, e aqui, no final, ela tem um outro esforço. Embora sejam esforços diferentes com relação à seção, lógico, cada seção tem uma solicitação diferente, sempre quando ela entra, ela começa a absorver carga, e quando ela sai, ela devolve essa carga, seja ela qual for, para o concreto, através da ancoragem. E é por isso que as nossas ancoragens de barras, olha só, elas formam um diagrama de sobreposição que fica meio que poligonal, assim, né? É um diagrama onde a primeira barra N1
tem uma certa resistência, a segunda barra N2, duas N2 tem um outro diagrama e duas N3 também com outro diagrama. Então aqui é o quanto cada uma dessas barras resistem. E aí quando ela sai de cena, que a gente sabe que elas não se prolongam por toda a viga, quando ela sai de cena, ela devolve os esforços para o nosso concreto. Então essa composição aqui de uma N1, duas N2 e duas N3, para cada uma no seu próprio trecho, além do trecho propriamente dito onde a barra precisa atuar, eu preciso ter uma área de transição, que é o que a gente fala da nossa ancoragem por aderência. Eu preciso ter um comprimento necessário para ancorar essa barra. E esse comprimento de ancoragem básico pode ser trazido ali pela norma, ele é trazido pela norma como LB, comprimento básico de ancoragem, diâmetro da barra sobre 4, FYD sobre FBD. Essa é a resistência de aderência do cálculo, que a gente viu no início da aula sobre aderência. Essa é a resistência ao escoamento de cálculo, que deve ser maior ou igual a 25 φ, sendo o fio o diâmetro da barra. Pouco importa esse valor do comprimento de ancoragem básico, eu preciso mais entender o conceito do que é a ancoragem, né? A transferência de esforço da barra de volta para o concreto, ou do concreto para a barra, se for pensar de uma maneira inversa. E qual que é o comprimento de ancoragem necessário? É o básico, mas ele tem um outro coeficiente, que é o alfa, onde eu considero se a barra tem ou não tem gancho, e a maioria das vezes nossas barras tem gancho, é feita uma ancoragem com gancho, exatamente por conta de poder diminuir o comprimento de ancoragem necessário. Muitas vezes a gente não tem comprimento para ancorar essa barra. Por exemplo, a viga está acabando ali, acabou o concreto. Então, como é que eu vou ancorar se eu preciso de mais 50 centímetros de ancoragem para aquela barra? Eu ancoro em gancho. E isso também diminui o comprimento necessário em função do tipo de ancoragem que eu vou fazer. E, óbvio, o AS calculado sobre o AS efetivo. Veja, às vezes eu calculo lá, deu 4,3 centímetros quadrados de barra de aço. Só que não existe comercialmente um número X de barras que eu consiga atingir 4,3. Eu não posso colocar menos, então geralmente eu coloco mais. Aí eu preciso de tantas barras de 10, ou tantas barras de 12,5. Enfim, tanto faz, mas aí eu chego lá, digamos que em 4,8. Eu precisava de 4,3 no meu cálculo, no meu dimensionamento, utilizei 4,8. Isso me permite diminuir um pouco o comprimento de ancoragem, já que o efetivo que eu utilizei foi um pouco maior do que o que eu de fato calculei. Tá ok? Tendo, claro, sempre que respeitar o LB mínimo, que em função aqui do maior valor entre 0,3 de LB, 10 φ ou 100 milímetros. Parte muito conceitual, mas precisa entender, não decorar. Esses valores são de pouca importância. Aí agora eu falo de uma ancoragem por aderência. Ora, falei de aderência, falei que pode ser por dispositivo mecânico ou único exclusivamente por aderência. Vou me atentar ao único exclusivamente por aderência, foi o que nós falamos aqui. A ancoragem das armaduras passivas, ela é ancorada por aderência através de um prolongamento retilíneo, foi o que eu mencionei, ou de um prolongamento com grande raio de curvatura. Eu não posso fazer uma curvatura reta numa barra. Eu tenho que utilizar um pino de dobramento que vai me dar uma curvatura mais uniforme, mais, como que eu posso dizer? Suave, né? Curvas mais suaves. Funciona da mesma forma do que um cotovelo e uma curva numa instalação predial de água fria, por exemplo. Assim como a curva é mais suave do que o cotovelo, aqui eu preciso usar um diâmetro de pino para fazer esse dobramento. Já vi, inclusive, sendo cobrado o diâmetro dos pinos. É um absurdo, mas às vezes vem em prova. Bom, sabendo disso, ou é um prolongamento retilíneo, ou é um grande raio de curvatura. Se for barra lisa, eu preciso obrigatoriamente ancorar com gancho. E gancho semicircular, que é o gancho que faz assim, ó. Não pode ser só um gancho assim ou um gancho assim de 90 graus. Tem que ser um gancho semicircular. Tudo isso por quê? Porque nas parcelas de barra lisa, eu vou ter só adesão e atrito. Eu não vou ter sequer a aderência mecânica, né, que as barras nervuradas me trazem. Então, se eu tiver uma armadura passiva, ou seja, armadura convencional, que não é utilizada para proteção, eu preciso, se ela for lisa,
ancorar com gancho e gancho semicircular. B, sem gancho, quando houver alternância de solicitação. Aí entra uma outra coisa, que é proibido ancorar a barra comprimida com gancho. Por quê? Se eu tenho uma barra comprimida e ela tiver um gancho, eu ainda dou uma chance maior dessa barra flambar. Então, barras comprimidas têm chance de flambagem. Esse tipo de barra, se for comprimida ou se tiver oscilação, tração-compressão, alternância, tração-compressão, não posso utilizar gancho. Definitivamente não utilizo gancho. E por último, veja, a primeira coisa é com gancho, a outra é sem gancho se tiver compressão, e por último, com ou sem gancho em todos os outros casos, exceto quando eu tiver uma barra maior que 32 milímetros, onde não é recomendado a utilização de ganchos, uma barra de uma bitola muito grande, mais de 1 polegada, 1,5 polegadas aí, quase. E feixes de barras também não são recomendados gancho. Ó. Barras constituintes de feixes, que são as barras do concreto protendido, né, devem ter ancoragem reta, sem ganchos. E aí, cada barra leva um pino de dobramento. Tá? Eu coloquei essa tabelinha aqui só por desencargo de consciência, caso venha alguma questão de prova. Se eu tenho uma barra com menor que 20 milímetros, e ela for de CA50, eu preciso utilizar um pino de dobramento, ou seja, um pino que tenha esse pino aqui de diâmetro. Se esse aqui for o diâmetro D do pino, D tem que ser maior ou igual a 5 vezes o φ, sendo aqui o φ da barra. Só para vocês entenderem. E aí agora, ganchos em armadura de tração. Esses ganchos que a gente fala, barra lisa, ou com ou sem gancho também na barra nervurada, claro, primeiro, gancho tem que ser de armadura de tração. Se for armadura de compressão, é proibido ancorar com gancho. Eles devem ser semicirculares com ponta reta, de comprimento não inferior a 2π. Olha o que eu disse, semicircular. Veja que são curvas com grande raio de curvatura. Se for ângulo 45 graus interno, o comprimento da ponta tem que ser maior a 4 ou igual a 4φ. E se for em ângulo reto, que é bem comum, com ponta reta de comprimento de pelo menos 8φ. Então, se eu tenho uma barra de 10 milímetros ou barra de 1 centímetro, quando eu faço a ancoragem na ponta da viga, tem que ter pelo menos 8 vezes a minha barra. Então, tem pelo menos 8 centímetros aqui de bordo, desconsiderando a curvatura, ó, de parte retilínea, 8 centímetros. Por que que eu tenho visto isso em algumas provas? É por isso que eu trouxe. Parece informação demais, mas nas questões vocês vão ver que não é, e como o ideal aqui, o interesse é fazer um curso bem completo, a gente trouxe também essa informação. Emenda de barras. Tópico, último tópico agora. Agora eu quero emendar barras. Eu falei de aderência entre concreto e aço. Falei de ancoragem, agora comprimento para ancorar uma barra com gancho, sem gancho, com dispositivo mecânico, sem dispositivo mecânico. Agora eu vou falar emenda de barra. Tem uma barra que, por exemplo, por limitação de produção, tem no máximo 12 metros. Ou 6 metros, de acordo com o que você comprou, por exemplo. E eu tenho uma viga que é muito maior que 12 metros. Então, neste caso, inevitavelmente, eu vou precisar emendar barras ao longo da minha viga. Como é que eu faço essa emenda? Ou como pode se proceder essa emenda? Por traspasse, ou transpasse, como queiram, traspasse também é a palavra correta, inclusive utilizada pela norma. Por luvas com preenchimento metálico, luvas rosqueadas ou luvas prensadas. Por solda ou por outros dispositivos mecânicos devidamente justificados. Ó, a gente tem aqui um sistema de luva rosqueada, a gente tem algum sistema aqui que a gente coloca os dois lados e prensa para fazer essa presa. Posso ter com preenchimento, inclusive, de solda. Esse aqui por traspasse, ó, pura e simplesmente por traspasse. Aqui uma barra traspassou a outra, concretei, e vai ser o confinamento do concreto dessas barras que vai garantir a transferência de esforço. E esse outro aqui, por solda, passei uma barra, transpassou a outra, claro, mas num comprimento pequeno. Daí eu tive que o quê? Promover a solda. Por que eu destaco traspasse e solda? Porque traspasse e solda é o que cai em prova. O restante não tem muito que se falar sobre isso, né? Por luvas rosqueadas ou prensadas, aqui a gente
sempre vai ter que a resistência da emenda deve ser maior do que 15% do que o escoamento da barra. Então, aqui eu posso falar o seguinte, que no caso de barras emendadas por esse tipo, a resistência da emenda tem que ser maior do que 1,15, ou seja, 15% maior do que a resistência ao escoamento da barra. Não sei se característica ou de projeto, agora aqui ficou essa dúvida, mas enfim, caso caia alguma coisa desse tipo sobre resistência de emenda, nesse caso de luva. Transpasse e solda, vou falar direto com vocês agora, porque é o que mais cai em prova. Emendas por transpasse, ou simplesmente uma barra transpassando a outra. Justa posição longitudinal de barras ao longo do comprimento de emenda efetivo não é permitida para barras maiores que 32 milímetros ou feixes maiores que 45. Essa é a informação que você deve decorar. Não posso emendar barras por transpasse se a barra for muito grande, se a barra tiver uma bitola muito alta, a barra tiver uma bitola maior que 32 milímetros. Consideram emendas na mesma seção transversal as emendas que superpõem-se ou estejam afastadas de menos de 20% do comprimento do trecho de transpasse. Então aqui eu tenho o trecho de transpasse, digamos que aqui eu tenho menos de 20%. Neste caso, eu considero que essa e essa estão emendadas na mesma seção. E existe uma proporção máxima de barras tracionadas emendadas por transpasse numa mesma seção. Não vem ao caso aqui o quanto, mas existe esse limite. Agora, ao se tratar de barras comprimidas, todas podem ser emendadas na mesma seção. Não há nenhum problema. Lembre-se, emenda por transpasse não é permitida para barras com bitola maior que 32 milímetros. E essas emendas na mesma seção aqui são limitadas, né? Existe um valor limite para garantir a integridade do concreto na transmissão de forças e para garantir a capacidade resistente da emenda em si. Então perceba, se aqui nesse caso por transpasse, as barras elas não são soldadas, elas não têm nenhum dispositivo que garante a aderência entre elas. É uma próxima da outra e concreto. Então quem garante aquela resistência ali, aquela união, aquela emenda, é o próprio concreto. Garantindo a integridade do concreto, para garantir a integridade do concreto, eu não posso emendar um monte de coisa na mesma barra, se for tracionado, porque o concreto ele não tem tanta resistência assim à tração. No caso de barra comprimida e permanentemente comprimida, elas podem ser todas emendadas na mesma seção, que aí a norma considera que o concreto, ele, como tem uma resistência muito maior à compressão do que à tração, a compressão nesse caso não seria o problema se ocorrer na mesma seção. Já a tração tem o limite como que eu disse? Um limite de barras, né? Um limite proporcional de barras tracionadas e emendadas na mesma seção. E aí vem, talvez, a decoreba, além dos 32 milímetros da ancoragem que a gente falou aqui, né? Das emendas, desculpa, por transpasse, as emendas por solda. Porque aí são 4 tipos de emenda e cada tipo de emenda tem sua peculiaridade. Quando a emenda é feita por solda, significa que eu estou soldando as barras. Claro, senão não seria solda. Claro que eu vou ter cuidados com a composição química do aço e dos eletrodos, para não haver ali corrosão galvânica, para não formar uma pilha galvânica e o aço que eu usei no eletrodo oxidar minha barra. É óbvio que eu tenho que me preocupar com isso. Mas eu quero saber de fato, e o que as questões se preocupam, é quais são os tipos. Bom, solda de topo, quando eu soldo uma peça na outra, por caldeamento, solda de topo por caldeamento, bitola não pode ser menor que 10 milímetros. Solda de topo com eletroduto, bitola não pode ser menor que 20 milímetros para fazer essa solda aqui, esse entalhe em V e preencher com solda. Por transpasse, quando eu faço emenda por solda por transpasse, eu tenho que ter pelo menos 2, olha, pelo menos 2 cordões. Então não basta ter um cordão de solda longitudinal. Tenho que ter, quando a barra é emendada por transpasse, 2 cordões de solda. E aí, cuidado. Uma coisa é emenda de barra por transpasse. Outra coisa é emenda de barra por solda com transpasse, que é isso daqui. Emenda de barra por transpasse é isso. Só uma passando na outra. Emenda por solda por transpasse significa que transpassei, só que óbvio, transpassei muito menos. Porque aqui quem vai garantir a união é a solda. Tem que ter pelo menos 2 cordões de solda, como a questão menciona, de pelo menos 5 φ.
e afastados de pelo menos 5 φ também. Então tem que ser 5 φ de cordão aqui, 5 φ de cordão aqui e um espaçamento de pelo menos 5 φ. Veja que aqui eu tenho transpasse, mas um transpasse pequeno, suficiente para soldar as barras. E aí, por último, outras barras justapostas. Então aqui eu tenho barras adicionais. Fora das barras emendadas, eu entro com barras adicionais e ainda coloco novamente cordões de solda, pelo menos 2 em cada um. Lembra do que eu disse, ó, emendas por solda podem estar todas na mesma seção. Emendas por transpasse, transpasse, não podem. Tem um limite. Se for compressão no transpasse, aí tudo bem, pode estar todas na mesma seção. E o que eu disse lá no início sobre luvas de preenchimento metálico, luvas rosqueadas ou luvas prensadas, também vale aqui, ó. A resistência da emenda, seja ela por solda ou seja ela por luvas, deve ser de no mínimo 15 centímetros maior que a resistência ao escoamento da barra emendada. Então tem que ter 1,15 da resistência ao escoamento da barra. Significa dizer que o quê? Eu preciso ter uma emenda que resista mais do que a minha própria barra, entendeu? Para que ela não seja ponto crítico de falha na minha estrutura. Maravilha? Terminamos a parte teórica sobre aderência, ancoragem e emendas, assuntos correlatos. Vamos resolver algumas questões.